Por um comentário então com a gente em relação ao jogo da Libertadores, mas já pensando no futuro, né? Como é que está sendo o planejamento de logística de onde o Grêmio vai jogar algumas partidas, né? E aí se comenta o Clássico Grenal, até as oitavas de Libertadores também, já tem algo definido nesse sentido? E como é que está sendo o planejamento até pelo que o Grêmio construiu aqui em Curitiba, tanto contra o The Strongest, nessa partida contra os Estudiantes, colocar quase 60 mil pessoas no estádio, se isso pesa também pensando no futuro da logística? Boa tarde. Com certeza pesa, a gente está avaliando todas as possibilidades. A gente tem pensado num bloco de jogos que envolve até o jogo contra o Atlético Goianiense, que é depois do Grenal, porque é mais ou menos nessa estimativa de jogos, talvez a gente tenha condições já de retornar ao nosso CT em Porto Alegre, para pelo menos realizar os treinamentos. Com certeza a gente, sempre que pode, quer jogar com a ajuda do nosso torcedor, ele tem sido fundamental, sempre foi fundamental e tem sido fundamental nesse período mais do que nunca, viajando para vir ver o Grêmio, mas realmente a gente tem que pensar na logística também, pois o Grêmio tem viagens longas e a gente tem que tentar colocar esses jogos também de uma forma que não desgaste tanto nossos jogadores, né? E a gente atingiu já o primeiro objetivo, que era a classificação na Libertadores, e aí joga esse problema da Libertadores mais para frente, para agosto, então dá tempo da gente pensar nessa parte da Libertadores com um pouco mais de calma e agora resolver essa questão do Campeonato Brasileiro. Bruno, o Grêmio, quando tu falou, está priorizando a logística, tu já consegue confirmar para a gente onde vai ser, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, o Clássico Grenal, esses próximos jogos vão ser priorizados pela logística ou vai sim ser colocado mais próximo do seu torcedor? Olha, a gente vai tentar fazer um misto das coisas, assim, esse jogo contra o Botafogo, a gente não tem a confirmação ainda oficial, mas a tendência é que ele seja num local em que facilite o deslocamento do Grêmio, mas o Clássico Grenal, por toda a sua importância, a gente quer mandar ele na região sul, perto do nosso torcedor, e dar esse carinho para a nossa torcida, que sabe que ela vai nos apoiar muito no Grenal e vai invadir qualquer que seja o destino, trazer essa mobilização para mais perto da nossa casa. Bruno, tudo bem? Boa tarde. Queria que você falasse especificamente sobre a questão agora de contratações também, que é algo que o torcedor sempre pede, né? O presidente já falou em 2 jogadores, o próprio Renato também. Dá para confirmar que é um meia, é um centroavante? Apareceu o nome do Léo Fernandes, por exemplo, é uma possibilidade? Sobre o Léo Fernandes, eu te confesso que eu não sei de onde veio essa especulação, até porque é um jogador que não passou pela nossa análise de dados. Eu vi que saiu via Uruguai essa informação, né? Mas não confere. Sobre contratações, a gente conseguiu efetivar mais 2 contratações, agora até com a janela fechada, que era uma possibilidade que a gente já vinha trabalhando há bastante tempo dos zagueiros. 2 zagueiros que são pedidos do Renato, jogadores os quais ele confia, também foram avalizados pela direção. E a gente quer na janela, obviamente, reforçar mais o time, pelo menos 2 jogadores, acho que o presidente pontuou bem. Mas se houver a possibilidade de trazer mais jogadores, o Grêmio assim fará. Mas isso, obviamente, há um monitoramento de todas as posições, mas a definição sobre esses investimentos, elas acontecem mais próximas da abertura da janela ali. Bruno, tem se falado muito sobre esse mando de campo para os Grenais, né? Para os 2 jogos, né? E tem se falado também sobre até o jogo contra o Botafogo. O Botafogo teria aberto mão do segundo jogo também, na sua casa. Como é que o Grêmio está vendo essa relação com o Inter nesse momento, né? Isso tem definido também onde vai ser o primeiro jogo, já que, pelo que se sabe, o Inter também não quer abrir mão de não jogar na sua casa e fazer em campo neutro? O Botafogo tem sido muito compreensivo com o momento e realmente há essa possibilidade em a gente fazer os 2 jogos em campos neutros, vamos dizer assim, né? Para igualar tecnicamente, que é nossa grande preocupação quando se vive uma tragédia dessas, né? O Inter já não abriu mão do Grenal no segundo turno, e então não tem por que o Grêmio não fazer jus ao mando de campo e jogar perto da sua torcida, que é fundamental para um clássico Grenal, com todo o seu peso que tem o jogo, e a torcida mostrou, né? Impressionante. Queria aproveitar essa pergunta para agradecer a mobilização. Acho que poucas vezes na história do futebol, sempre digo que a gente tem a melhor e mais fanática torcida. Um jogo a 700, 800 quilômetros da casa, filas para compra de ingresso e teremos um Couto Pereira lotado amanhã. O Grêmio já classificado, mas a torcida empurrando o Grêmio para, se Deus quiser, atingir o primeiro lugar do grupo. A gente sabe o quanto que é desgastante mentalmente ficar longe da família, ficar fora de Porto Alegre. Queria que você falasse como tem sido a preparação da logística para a família estar próxima dos jogadores, mesmo fora de Porto Alegre, como tem sido a liberação para isso? É um momento muito complicado. Também queria aproveitar a tua pergunta para agradecer os jogadores, a comissão técnica, todo o staff, pois têm sido fantásticos, eles têm entendido o momento e têm se doado ao máximo para o Grêmio, para o estado do Rio Grande do Sul como um todo. O Renato sabe como fazer bem isso, ele debate sempre com a gente, mas em alguns momentos a família pode vir para perto,
ou pós-treino, às vezes, tem a liberação para dormir com a família e retornar para o café, o que seria normal se eles estivessem em Porto Alegre. Eles treinariam no CT do Grêmio, dormiriam com a família e voltariam para o treino no dia seguinte. O Renato vai dosando isso conforme a proximidade com o jogo e tem, dentro do possível, vamos dizer assim, ocorrido bem para tentar minimizar essa ausência que eles têm dos seus familiares. E também agora, nas próximas viagens, também a gente vai permitir quem quer levar a família para ficar um pouco mais perto. Eu tenho 2 filhos pequenos, um com 20 dias, a gente sabe quanto a gente sofre ficar longe das nossas esposas, dos nossos filhos, e a gente tem que tentar minimizar isso, porque senão, né, o grupo acaba sofrendo ainda mais. Bruno, boa tarde. Vocês esperavam um pouco mais de compreensão dos adversários, porque o que nós recebemos sempre de informação é que o time X não abriu mão do mando. Time Y não quer jogar fora do seu estádio. E no final o Grêmio fica sozinho, tendo que quebrar a cabeça nas logísticas. Internamente, ao lado do presidente e outros vices, vocês acabam botando a mão na consciência, poxa, está faltando colaboração, ficou muito na teoria e na prática nada? Olha, Fabrício, cada clube tem a sua postura, né? A gente não concorda com alguns clubes, desde o momento da paralisação do campeonato, que isso foi muito discutido, né? Que a gente, que estava dentro de Porto Alegre, eu não saí de Porto Alegre em nenhum momento, até porque a minha esposa estava quase ganhando bebê, eu tinha que ficar próximo, né? E a gente que estava vivendo aquilo ali, vendo aquelas cenas de horrores, talvez a gente não conseguia entender como o campeonato não tinha sido paralisado antes, né? Mas não cabe a mim julgar, eu acho que fica na consciência de cada um e a gente tem que lidar com mais essa dificuldade que infelizmente foi imposta para o Grêmio, e que bom que a gente conseguiu já superar esse primeiro desafio da Libertadores, que era fundamental para a sequência da temporada, para os objetivos do Grêmio, para os objetivos financeiros do clube também, né, de avançar numa competição dessa, e agora vamos pensar o brasileiro jogo a jogo depois dessa decisão que a gente tem aqui no sábado. Antônio, uma pergunta não só para o vice de futebol Antônio Brum, mas também para o torcedor Antônio Brum, que certamente frequentou o Olímpico na infância, adolescência e juventude. Os torcedores aqui em Curitiba têm nos relatado quanto o Couto Pereira lembra o Olímpico, pela semelhança no estilo de estádio, arquitetura, bairro. Queria saber se tu concorda com isso, como se explica tanta sinergia do time com a torcida no Couto Pereira e se isso vai ser levado em consideração para a definição do local do Grenal. E emendo, pergunto se os jogadores também vão ser ouvidos para a definição do local do Clássico. Com certeza, sobre os jogadores, a gente muitas vezes debate com eles, e nesse momento também debatemos já com eles sobre jogos que vão ocorrer, que já ocorreram. Eu morava no Menino Deus, eu ia a pé para o Olímpico ali, né? Tenho saudades do nosso velho casarão, e é impressionante mesmo a semelhança. Eu acabei conhecendo o Couto Pereira no ano passado, quando o Grêmio visitou aqui o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento, a decisão de vir a Curitiba, porque tinham vários locais da região sul que o Grêmio tem torcida muito forte, além de Curitiba. No primeiro momento, essa decisão foi pela questão da Conmebol, liberar o Couto Pereira com uma facilidade maior do que outras possibilidades. O Grêmio tem torcida muito grande em Santa Catarina, no estado do Paraná, e também no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? E a sinergia acabou acontecendo desde o primeiro jogo, né? No momento em que a gente tinha dificuldades dos jogadores terem ficado um tempo sem jogar. E acho que isso pode contar a favor também para próximas definições. Foi uma cidade que nos acolheu muito bem, um estádio que nos acolheu muito bem. Aproveitar para agradecer também a direção do Curitiba por tudo que tem feito do Grêmio, a direção do Atlético Paranaense, que também nos cedeu o CT. Pode ser levado em conta essa sinergia, e a torcida aderiu ali com essa semelhança toda ao Olímpico que tu bem mencionaste. Bruno, fala-se muito em contratações, mas a gente sabe que o Grêmio também tem essa sobrevivência financeira. Existe possibilidade de alguma saída do grupo do Grêmio? O Grêmio, historicamente, é um clube que tem que vender atletas, né? Não é só por essa situação que acabou complicando também um pouco mais financeiramente. O clube acaba gastando mais em deslocamentos, viagens, logísticas. O Grêmio sempre, historicamente, teve que vender atletas. A gente já fez algumas vendas no início do ano, mas lá no nosso orçamento tem uma rúbrica que a gente tem que fazer um número de vendas. Obviamente a gente não vai queimar nenhum ativo, como no ano passado havia essa mesma rúbrica, e nós só negociamos jogadores quando eles chegaram nos valores aos quais o Grêmio pretendia. E a gente sabe que na janela do meio do ano provavelmente podemos sofrer assédio por outros jogadores, e não está descartada nenhuma saída. A gente quer manter o elenco forte, mas isso é uma realidade dos clubes brasileiros, às vezes ter que vender alguns atletas. Bruno, você falou muito da torcida do Grêmio, de ter abraçado e, enfim, vai lotar o Couto Pereira mais uma vez.
Queria que você pudesse ampliar um pouco dessa volta por cima do Grêmio na temporada, o momento mais difícil, talvez um dos momentos mais difíceis da história do clube. O Grêmio, depois de 2 derrotas na Libertadores, emenda 3 vitórias na Libertadores, consegue uma classificação muito difícil até então. E se me permitir uma segunda, como tem sido esses primeiros dias do Gemerson e Rodrigo Caio, e até uma questão contratual, o Rodrigo Caio ele pode jogar antes do dia 10 de julho ou tem que também esperar a janela abrir? Bom, sobre essa retomada, foi o que eu falei, o grupo de atletas, comissão técnica, todo o staff foi fantástico, sabiam o quanto é pesada a camiseta do Grêmio, o quanto havia que ter um esforço para que o Grêmio pudesse retomar. A gente nunca duvidou da classificação, talvez a derrota para o Huachipato em casa não era algo que estava na conta. Considero compreensível, depois de um campeonato gaúcho que era um título histórico, a gente botou muita energia num jogo atípico em que perdemos muitos gols, mas desde o momento que terminou o jogo no Huachipato, no próprio vestiário, os jogadores se fecharam muito antes de tudo isso acontecer e combinaram com a gente que a gente classificaria a próxima fase. Que bom que foi possível, né? Talvez gerou dúvidas em algumas pessoas pela questão dos 2 primeiros resultados negativos, mas nós nunca tivemos dúvidas em que o Grêmio avançaria a essa fase. Sobre o Gemerson, sobre o Rodrigo, eles integraram a delegação na quarta-feira, ontem e hoje já treinaram com o elenco. Na situação do Rodrigo, apesar da janela estar fechada, ele não tendo se inserido na última janela, há algumas possibilidades de se debater sobre uma possível antecipação de inscrição. A gente está avaliando tudo isso com o nosso jurídico, mas é algo que não dá para garantir, tá? Tem algumas exceções em casos quando o atleta ficou fora da última janela, e estamos, desde antes da contratação dele, já levantando todas essas situações para, se possível, tentar escrevê-lo antes. O Gemerson já é diferente, ele tem que ser inserido na janela. Bruno, a gente que é do clube, que acompanha os treinamentos, acompanha a refeição dos jogadores, o grupo mais de perto, chama a atenção a união, a alegria deles trabalhando, as brincadeiras, o quanto isso tem da diretoria, do técnico Renato, e a importância disso até para que as coisas deem certo dessa unidade. O ambiente sempre foi muito bom, né? A gente, desde o dia 1 dessa gestão ali, obviamente o Renato é um cara que sabe levar muito bem isso e nos favorece muito ter ele como treinador, mas o ambiente sempre foi muito bom, e até em momentos que gera desconfiança sobre a capacidade do grupo, sobre a força do grupo, a gente que está no dia a dia assim como tu, não tem essa desconfiança, e isso é normal, né? Esse ambiente de brincadeira, de amizade entre eles, e eu considero que isso é algo muito importante para se ganhar coisas importantes no futebol, né? Então que bom que a gente está, mesmo no meio de toda essa tragédia, tendo esse ambiente leve entre os jogadores, mas isso já era uma prática que sempre aconteceu com esse grupo aí, é um grupo 100%, e a gente, como dirigentes, tem que só tentar ser um viabilizador para que esse ambiente esteja bom, e que bom que estamos conseguindo passar por mais essa tragédia com um bom ambiente. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal.